Acordo com o gosto de metal na boca. As luzes do hospital ardem nos meus olhos. Uma enfermeira de cabelos grisalhos segura minha mão. A senhora desmaiou, dona Helena. Seu marido chamou a ambulância. Meu marido. Arnaldo. Tudo volta como uma onda. A discussão, os gritos da Mariana, as mãos dele tremendo ao tentar me acalmar. E então, nada. O vazio. Onde está meu esposo? Minha voz sai rouca, quebrada. Ele está bem, pode ficar tranquila. Está na sala de espera com sua filha. Minha filha. Fecho os olhos. 6 meses. Foram apenas 6 meses desde que tudo começou a desmoronar, mas parece uma eternidade. Como cheguei aqui? Como deixei as coisas chegarem a este ponto? Tenho 58 anos. Fui enfermeira por 32 deles. Cuidei de centenas de pessoas. Segurei mãos de desconhecidos em seus últimos momentos. Enxuguei lágrimas de mães desesperadas. Sempre achei que sabia reconhecer o sofrimento, a dor, o perigo. Como não vi o que estava acontecendo dentro da minha própria casa? A enfermeira verifica meus sinais vitais. Pressão alta. Claro. Meu coração está partido em pedaços. Como ela espera que a pressão esteja normal? A senhora precisa descansar, dona Helena. O médico quer mantê-la em observação. Balanço a cabeça. Não posso ficar aqui. Não posso deixá-lo sozinho com ela. Não agora. Não depois do que descobri. Mas meu corpo trai minha determinação. Estou exausta. Completamente esgotada. E tudo o que consigo pensar é como uma mãe sobrevive à descoberta de que sua própria filha... Não posso nem terminar o pensamento. Ainda não. 3 meses antes daquele desmaio, minha vida era diferente. Não perfeita. Nunca foi perfeita. Mas era minha, e eu amava cada pedaço dela. Acordava às 6 da manhã todos os dias. Arnaldo ainda dormia. Ele sempre foi de acordar mais tarde, desde que se aposentou da oficina mecânica. Eu ia para a cozinha, preparava o café do jeito que aprendi com minha mãe, coado na hora, forte, perfumado. Cortava fatias generosas de pão caseiro que assava aos domingos. Nossa casa fica numa rua tranquila, de São Sebastião do Paraíso, interior de Minas. Árvores antigas, praça colonial no centro, todo mundo conhece todo mundo. O tipo de lugar onde você não tranca a porta da frente se vai só até a esquina. Eu amava aquela rotina. Arnaldo descia por volta das 7, os cabelos despenteados, sempre reclamando que eu acordava cedo demais. Mas sorria. Aquele sorriso que me conquistou há 35 anos, quando eu tinha 23 e ele 25, ambos jovens demais para saber o que era construir uma vida juntos. Bom dia, meu amor. Bom dia, Lena. Lena. Só ele me chamava assim. Tomávamos café conversando sobre nada e tudo. Os vizinhos, o jardim que eu insistia em cuidar pessoalmente, os planos para o fim de semana. Coisas simples. Coisas que agora percebo eram tudo. Mariana ligava às vezes. Raramente visitava. Estava sempre ocupada com o trabalho, com reuniões, com clientes. Ela era corretora de imóveis em Poços de Caldas, a cidade maior mais próxima. Bem-sucedida, ambiciosa, tão diferente de mim. Ela puxou ao pai, eu costumava dizer orgulhosa. Arnaldo era determinado, trabalhador. Construiu a oficina do zero. Mas havia algo em Mariana, uma dureza que eu não conseguia entender completamente. Uma distância. Mesmo quando criança, ela parecia calcular tudo, medir cada emoção. É só a personalidade dela, Arnaldo dizia. Nem todo mundo é expansivo como você, Lena. Eu queria acreditar nisso. Minha rotina incluía as amigas, Ivone especialmente. Nos conhecemos há 40 anos, quando eu ainda era menina. Ela foi professora da escola municipal durante décadas. Aposentou-se no mesmo ano que eu. Tomávamos café juntas 2 vezes por semana. Conversávamos sobre os netos que ela tinha e eu não. Mariana nunca quis filhos, dizia que atrapalhavam os planos. Ivone me ouvia com paciência quando eu desabafava sobre essa mágoa silenciosa. Você ainda pode ter netos, ela dizia. Nunca é tarde. Eu sorria, mas sabia que não. Mariana tinha 32 anos e deixava claro, filhos não faziam parte de seu projeto de vida. À tarde, eu cuidava do jardim. Rosas eram minha paixão.
vermelhas, brancas, amarelas. Cada uma tinha um nome, uma história. Parece bobo, eu sei, mas aquelas flores eram minhas confidentes. Arnaldo às vezes me observava da janela. Eu sentia o olhar dele, amoroso, paciente. Quando nossos olhos se encontravam, ele mandava um beijo. Éramos felizes. Ou eu achava que éramos. Porque tem uma coisa sobre mim que preciso confessar. Sempre tive medo de ser controladora demais. Perdi meus pais jovem. Eu tinha 19 anos quando um acidente nos levou os dois de uma vez. A dor daquela perda me ensinou a segurar forte quem eu amo. Às vezes, forte demais. Então eu recuava. Deixava Mariana viver a vida dela sem interferência. Deixava Arnaldo tomar decisões sem questionar. Tinha medo de ser sufocante, de afastar as pessoas tentando protegê-las. Agora entendo que esse medo me cegou, porque enquanto eu recuava, enquanto eu dava espaço, enquanto eu confiava, alguém muito próximo estava tecendo uma teia ao nosso redor. E eu não vi. Foi em junho que Arnaldo começou a se sentir mal. No início, eram coisas pequenas. Cansaço excessivo. Estou ficando velho, Lena, ele brincava. Mas ele tinha apenas 60 anos. Não era velho. Depois vieram as náuseas. Ele perdia o apetite, empurrava o prato na hora do almoço. Não estou com fome. O estômago está embrulhado. Acho que comi algo pesado. Sempre uma desculpa. Marquei consulta com o Dr. Raimundo, nosso médico de família há 20 anos. Exames de sangue, ultrassom, endoscopia. Tudo parecia normal. Provavelmente é gastrite, disse o médico. Estresse, alimentação. Vamos ajustar a medicação. Mas os remédios não ajudavam. Arnaldo emagrecia. As calças ficavam largas na cintura. O rosto perdia a cor. Acordava suado de madrugada, tremendo. Acho que é a próstata, ele dizia. Todo homem da minha idade tem problema. Mais exames, nada conclusivo. Eu não entendia. Enfermeira por 3 décadas, tinha visto de tudo. Mas aquilo não se encaixava em nenhum diagnóstico claro. Era como se o corpo dele estivesse simplesmente desistindo. E foi quando Mariana começou a aparecer mais. Ela ligou numa quarta-feira. Mãe, soube que o pai não está bem. Vou visitá-los no fim de semana. Meu coração inchou de alegria. Minha filha preocupada, vindo cuidar do pai. Isso era família, pensei. Quando alguém adoece, todos se unem. Ela chegou no sábado, elegante como sempre. Roupa cara, perfume importado, carro novo. Como está o papai? Fraco, mas vai ficar feliz em te ver. O sorriso de Arnaldo quando viu Mariana era puro. Ele a amava tanto. Talvez mais do que a mim, às vezes penso. Ela era a princesinha dele, a menina dos olhos. Oi, pai. Vim cuidar do senhor. Ela trouxe uma bolsa cheia de saquinhos. São ervas medicinais, explicou. Aprendi sobre elas num retiro de bem-estar que estou frequentando. Camomila, gengibre, boldo vão ajudar o senhor a se recuperar. Fiquei emocionada. Minha filha, tão ocupada, tirando tempo para pesquisar alternativas naturais. Que maravilhosa, filha! Ela preparou um chá para o pai naquela tarde. Ele bebeu, fez uma careta. Está amargo. Mas ela insistiu. Remédio natural não é gostoso, pai, mas faz bem. Arnaldo obedeceu. Ela começou a vir toda semana, sábado ou domingo, sempre trazendo os chás dela. Eu agradecia a ajuda, aliviada por não estar sozinha naquilo. Mas Arnaldo não melhorava. Na verdade, piorava. Comecei a notar um padrão. Nos dias após as visitas de Mariana, ele ficava pior. Mais fraco, mais enjoado, mais confuso. E então, no meio da semana, melhorava ligeiramente. Mencionei isso ao Dr. Raimundo numa consulta. Ele franziu a testa. Que tipo de chá sua filha está dando a ele? Ervas medicinais, camomila, gengibre. A senhora tem a lista completa? Não tinha. Mariana sempre preparava os chás sozinha na cozinha. Dizia que era um momento especial entre pai e filha. Tente descobrir exatamente o que ela está usando, pediu o médico. Algumas ervas podem interagir mal com os remédios dele. Aquilo me deixou inquieta, mas não suspeitei. Como eu poderia? Era minha filha. Fui até a cozinha quando Mariana estava preparando o chá na visita seguinte. Filha,
O médico pediu para saber exatamente o que você está usando, por causa dos remédios do pai. Ela virou para mim e por um segundo, apenas um segundo, vi algo estranho no olhar dela. Algo frio. Mas o momento passou tão rápido que achei que tinha imaginado. Claro, mãe. Vou fazer uma lista para a senhora. Ela nunca fez. Foi Ivone quem plantou a primeira semente. Estávamos tomando café na casa dela, como fazíamos há décadas. A sala cheirava a bolo de fubá recém-saído do forno. Pela janela, podíamos ver a praça principal da cidade, tranquila como sempre. Como está o Arnaldo? Ela perguntou. Igual, os médicos não conseguem descobrir o que é. E a Mariana? Ainda está visitando? Toda semana. Tem sido um anjo. Ivone ficou quieta por um momento. Mexia o café devagar, pensativa. Conheço minha amiga. Quando ela fica assim, está escolhendo as palavras com cuidado. Helena, você se lembra daquela vez quando Mariana tinha uns 14 anos? Franzia a testa. Que vez? Quando ela disse que a professora de história tinha batido nela na frente da turma toda. Lembrava vagamente. Mariana voltou da escola chorando, dramática. Fomos até a direção, fizemos um escândalo. A professora quase perdeu o emprego. Sim, me lembro. Por quê? Porque não aconteceu, Helena. Senti um frio na espinha. Como assim? Eu era coordenadora na época. Investigamos, conversamos com toda a turma. Ninguém viu nada porque não aconteceu nada. Mariana inventou. Mas por que ela faria isso? Porque tirou nota baixa e queria se vingar da professora. Conseguiu. A mulher foi transferida, humilhada. Deixei a xícara sobre a mesa. Ivone, por que você nunca me contou isso? Contei. Você não quis acreditar. Disse que as outras crianças estavam protegendo a professora por medo. Tentei lembrar. Será que ela tinha me contado? Será que eu tinha recusado a ouvir? Helena, não estou dizendo isso para machucá-la. Ivone segurou minha mão. Mas Mariana sempre foi diferente. Tinha um jeito de manipular situações, de fazer as pessoas acreditarem nela mesmo quando estava mentindo. Ela era adolescente. Adolescentes fazem bobagens. Não foi só uma vez. Houve outros episódios. Pequenos, mas constantes. Ela tinha um padrão. Não queria ouvir aquilo. Minha filha não é uma mentirosa. Eu não disse que é, só estou pedindo para você ficar atenta. Voltei para casa perturbada. As palavras de Ivone ecoavam na minha cabeça. Padrão, manipulação, mentiras. Não. Eu conhecia minha filha. Ou conhecia. Naquela noite não consegui dormir. Fiquei olhando para o teto, lembrando. Pequenos momentos da infância de Mariana. A vez que o dinheiro sumiu da bolsa da vizinha e Mariana jurou que tinha sido o irmão da amiga. A vez que ela, acidentalmente, quebrou o brinquedo favorito da prima. A vez que convenceu o pai a comprar um carro mais caro, dizendo que o vendedor era amigo dela e daria desconto. Desconto que nunca existiu. Coincidências. Erros de criança. Não eram? Na manhã seguinte, Dr. Raimundo ligou. Dona Helena, quero fazer mais alguns exames no Arnaldo. Exames toxicológicos. Toxicológicos? Para quê? Só uma precaução. Alguns sintomas dele. Quero ter certeza de que não há nada sendo introduzido no organismo dele que não deveria estar. Meu coração disparou. O senhor está sugerindo que... Não estou sugerindo nada. Só quero descartar possibilidades. Os exames foram feitos. Levaria uma semana para os resultados. Uma semana de inferno. Comecei a observar Mariana de forma diferente. Quando ela vinha visitar, eu prestava atenção em cada movimento, cada palavra, cada gesto. E vi coisas que nunca tinha notado. A forma como ela insistia em preparar o chá sozinha. Como ficava irritada se eu oferecia ajuda. Como despejava o conteúdo dos saquinhos diretamente na água, sem me mostrar o que eram. Como ela olhava para o pai depois que ele bebia. Uma observação clínica. Fria. Não, eu estava delirando. Era o cansaço, a preocupação. Minha mente estava criando fantasmas. Mas então lembrei do olhar que tinha visto na cozinha. Aquele segundo de frieza e as palavras de Ivone. Padrão, manipulação, mentiras. Quando os resultados dos exames voltaram, Dr. Raimundo pediu para falar comigo em particular.
Dona Helena, encontramos níveis irregulares de algumas substâncias no sangue do Arnaldo. Que substâncias? Ainda não conseguimos identificar exatamente. São níveis baixos, não conclusivos, mas estão lá. O que isso significa? Significa que precisamos investigar mais. E significa que a senhora precisa me trazer uma amostra desses chás que sua filha lhe está dando a ele. Ele não disse o que estava pensando, mas eu vi nos olhos dele. Ele suspeitava da minha filha. E pela primeira vez, eu também. Consegui uma amostra do chá na visita seguinte. Foi mais difícil do que imaginei. Mariana era cuidadosa, quase obsessiva. Preparava a bebida, entregava ao pai, descartava tudo imediatamente. Lavava a xícara ela mesma, guardava os saquinhos de volta na bolsa. Esperei ela ir ao banheiro. Peguei um dos saquinhos da bolsa dela quando ela não estava olhando. Minhas mãos tremiam tanto que quase deixei cair. Levei ao Dr. Raimundo no dia seguinte. Ele mandou-o para análise em um laboratório especializado. Vai demorar uns dias. Foram os dias mais longos da minha vida. Continuei a rotina normalmente. Ou tentei, mas observava tudo. Mariana, Arnaldo, cada interação entre eles. E então percebi outra coisa. Arnaldo estava diferente comigo. Mais distante, mais defensivo quando eu fazia perguntas sobre como ele se sentia, como se eu fosse o problema. Você está exagerando, Lena, ele disse uma noite. Mariana está tentando ajudar e você fica criando caso. Eu só quero saber o que ela está dando para você. São ervas, remédios naturais. Por que você está tão paranoica? Paranoica. Ele me chamou de paranoica. Arnaldo, eu só estou preocupada. Você está cansando nossa filha com essas desconfianças sem sentido. Nossa filha. Não a minha filha. Nossa filha. Quando tinha virado isso? Eu contra eles? Mariana foi esperta. Começou a sussurrar coisas para o pai quando pensava que eu não estava ouvindo. A mamãe está muito estressada, pai. Acho que a aposentadoria não está fazendo bem para ela. Ela está te questionando porque está entediada, sem os pacientes para cuidar. Ela estava me pintando como o problema. E Arnaldo acreditava. Os resultados do laboratório voltaram na sexta-feira. Dr. Raimundo me chamou pessoalmente ao consultório. Dona Helena, precisa sentar. Sentei. Meu corpo inteiro estava rígido. As ervas que sua filha está usando não são apenas medicinais. Há substâncias misturadas ali que, em doses pequenas e regulares, causariam exatamente os sintomas que Arnaldo está apresentando. O mundo parou. O quê? Não posso dizer com certeza se é intencional ou se ela foi mal orientada nesse retiro que frequenta. Mas essas substâncias são tóxicas. Se continuar, podem causar danos permanentes aos órgãos. Não conseguia respirar. A sala girava. Tem certeza? Absoluta. Minha filha está envenenando meu marido? A palavra soou absurda saindo da minha boca. Coisa de filme, de notícia sensacionalista, não da minha vida. Eu não posso fazer essa acusação legalmente sem mais provas. Mas preciso que a senhora impeça que ele continue tomando esses chás. Cheguei em casa em estado de choque. Arnaldo estava na sala assistindo TV. Amor, precisamos conversar. Agora não, Lena. Estou cansado. É sobre Mariana. Ele desligou a TV. O que foi agora? Os chás que ela está dando para você têm substâncias tóxicas. Silêncio. Então ele riu. Um riso seco, incrédulo. Você enlouqueceu de vez? Arnaldo, fiz análise em laboratório. O Dr. Raimundo confirmou. O que você fez? Roubou as coisas da nossa filha para analisar escondido? Que tipo de mãe faz isso? Uma mãe que está tentando proteger o marido. De quem? Da nossa filha? Você acha que Mariana quer me fazer mal? Eu não sei o que ela quer, mas os fatos são que você está obcecada em achar culpados para algo que provavelmente é só uma doença que os médicos não souberam diagnosticar direito. Arnaldo? Não, chega. Ele levantou, cambaleou um pouco. Vou ligar para Mariana agora e contar o que você fez. Não faz isso. Mas ele já estava discando. Ouvi a voz dela do outro lado. Ouvi ele contando indignado sobre minha traição. Ouvi ele pedindo desculpas a ela. Quando desligou, me olhou com olhos que eu não reconhecia. Mariana está vindo amanhã, e quando ela chegar, você vai pedir desculpas.
Naquela noite, dormi no quarto de hóspedes. Chorei até não ter mais lágrimas. Minha filha estava envenenando meu marido. E ele não acreditava em mim. Mariana chegou como uma tempestade. Não bateu na porta. Entrou usando a chave que tinha, os saltos repicando no piso de madeira com fúria mal contida. Eu estava na cozinha. Tinha passado a noite acordada, os olhos inchados, o corpo doendo de tensão. Mãe! A voz dela era gelo. Virei. Ela estava linda, como sempre. Maquiagem impecável, roupa cara. Mas os olhos eram de outra pessoa. Mariana, como a senhora pôde fazer isso comigo? Filha, eu... Não me chame de filha. Cada palavra era uma facada. Mães não espionam as filhas. Mães não fazem acusações absurdas. Mães não tentam destruir o relacionamento entre pai e filha. Eu não estava tentando. Estava sim, porque a senhora está com ciúmes. Pisquei. Ciúmes? De mim e do papai, da nossa conexão. A senhora nunca aceitou que ele me ame mais do que ama a senhora. As palavras me atingiram como socos. Arnaldo apareceu na porta da cozinha. Estava pálido, segurando a parede para se equilibrar. Mariana, minha filha. Ela correu para ele, amparou-o com cuidado teatral. Papai, não devia ter levantado. O senhor está fraco. Estou bem, querida. Não está. E tudo por culpa dela. Mariana me lançou um olhar de puro veneno, estressando o senhor com essas paranoias. Não são paranoias, tentei. Fiz exames, tenho provas. Provas do quê? De que estou tentando ajudar meu pai? De que me preocupo com ele? Das substâncias tóxicas nos chás? Ah, sim, os chás. Ela riu. Sabe o que eu acho, mãe? Que a senhora não suporta que alguém além da senhora cuide do papai. A senhora sempre foi controladora. Agora que está aposentada, piorou. Quer controlar tudo, todos. Era como se ela estivesse lendo meus medos mais profundos e usando-os contra mim. Eu só quero proteger. Proteger? A senhora é destruindo esta família. Arnaldo interviu, a voz fraca. Lena, talvez Mariana tenha razão. Você tem sido muito... Muito o quê? Meu tom saiu mais alto do que pretendia. Muito preocupada com você? Muito atenta ao fato de que você está morrendo aos poucos? Morrendo? Mariana soltou uma gargalhada amarga. Que dramática! O papai tem uma doença, sim, mas vai melhorar. Com tratamento adequado e com menos estresse. Ele vai melhorar se parar de tomar seus chás envenenados. Chega! A voz de Arnaldo, normalmente tão calma, trovejou pela cozinha. Chega, Helena! Você está sendo ridícula! Ridícula. Ele nunca tinha falado comigo daquele jeito. 35 anos de casamento. Sempre nos respeitando, mesmo nas brigas. E agora eu era ridícula. Papai, não se estresse. Mariana acariciava o rosto dele. Vou cuidar do senhor. Inclusive... Ela pausou, me olhou. Acho melhor o senhor vir morar comigo por uns tempos, só até se recuperar totalmente, longe desse ambiente tóxico. Meu coração parou. Não, sussurrei. Talvez seja melhor mesmo, Arnaldo disse, e vi que ele realmente acreditava nisso. Só temporariamente. Arnaldo, não. Por favor. Mas ele já estava concordando, e Mariana já estava sorrindo. Aquele sorriso. Finalmente entendi. Não tinha amor ali. Tinha triunfo. Não se preocupe, mãe. Sua voz pingava falsa doçura. Vou cuidar muito bem do papai. Eles saíram naquele mesmo dia. Mariana ajudou Arnaldo a fazer uma mala. Ele mal conseguia ficar em pé, mas insistiu em ir. Só por algumas semanas, Lena. Você precisa se acalmar. Fiquei na porta, assistindo o carro dela se afastar. E então desabei. Sentei no chão frio da varanda e chorei como não chorava desde a morte dos meus pais. Soluços profundos, dolorosos, que rasgavam meu peito. Ivone chegou horas depois. Alguém deve ter contado a ela. Cidades pequenas são assim. Ela não disse nada. Apenas sentou ao meu lado e segurou minha mão. Ela levou ele, Ivone. Eu sei. E ele foi de boa vontade. Eu sei. Ninguém acredita em mim. Eu acredito. Olhei para minha amiga. Ela tinha lágrimas nos olhos também. O que eu faço? Você luta. Não sei se tenho forças.
Tem. Eu conheço você, Helena. Você é a mulher mais forte que conheço. Mas não me sentia forte. Me sentia destruída. A casa vazia ecoava minha solidão. Os cômodos onde Arnaldo e eu construímos uma vida juntos agora eram apenas espaços vazios, sem sentido. À noite, deitada na cama que dividíamos, cheirando o travesseiro dele, entendi a profundidade do abismo em que havia caído. Tinha perdido minha filha. Tinha perdido meu marido. E o pior, começava a perder a fé em mim mesma. E se eu realmente estivesse errada? E se fosse paranoia, como Arnaldo disse? E se minha filha fosse inocente e eu a estivesse acusando injustamente? As dúvidas corroíam minha certeza como ácido. Fechei os olhos, mas não conseguia dormir. Tudo o que via era aquele sorriso de Mariana. Triunfante, frio, vitorioso. Os dias se arrastavam. Acordava, mas não tinha razão para levantar. O café que fazia era só para mim. O pão que cortava ficava duro, porque não havia ninguém para compartilhar. O jardim começou a morrer. As rosas que eu tanto amava murchavam uma a uma, e eu não tinha energia para salvá-las. Era como se elas sentissem que eu tinha desistido. Arnaldo não ligava. Mariana sim, mas apenas mensagens curtas e frias. O pai está bem, sendo bem cuidado, pelas mãos dela. Ivone vinha todos os dias, trazia comida, conversava, tentava me animar, mas até ela começava a parecer preocupada com meu estado. Helena, você precisa comer. Não tenho fome. Você precisa dormir. Não consigo. Você precisa fazer alguma coisa. Mas o quê? O que uma mãe faz quando a filha rouba seu marido, quando vira a vítima na própria história? Comecei a evitar sair. As pessoas da cidade olhavam para mim com pena ou julgamento. Alguns tinham ouvido versões distorcidas da história. Coitada da Mariana, tendo que lidar com a mãe paranoica. Dizem que Helena sempre foi muito controladora. A aposentadoria faz isso com algumas pessoas. A fofoca corria solta. Fiquei sozinha com meus pensamentos. E eles eram escuros. Lembrava de cada momento da vida de Mariana. Tentava encontrar sinais que tinha perdido. Padrões que não identifiquei. A forma como ela manipulava o pai desde pequena. Como sempre conseguia o que queria. Como nunca aceitava um não. Como reagia com fúria quando contrariada, mas sempre de forma calculada, nunca emocional. Ela não era espontânea, nunca foi. Até quando chorava parecia ensaiado. Como não vi isso antes? Porque era minha filha? E mães querem acreditar no melhor de seus filhos. Foi Rogério, irmão de Arnaldo, quem trouxe a primeira luz na escuridão. Ele apareceu sem avisar numa tarde de quinta-feira. Homem sério, advogado, sempre foi mais distante da família, mas havia preocupação genuína em seus olhos. Helena, precisamos conversar. Ofereci café. Ele aceitou, mas mal tocou na xícara. Mariana me procurou. Quer que eu faça uns documentos para o Arnaldo. Meu estômago se apertou. Que tipo de documentos? Procuração ampla. Acesso total às contas dele, poder de venda de bens, decisões médicas. E você fez? Ainda não. Vim aqui primeiro porque algo não está certo. Ele se inclinou para a frente. Helena, você sabe de algum problema financeiro do meu irmão? Não. Por quê? Porque Mariana mencionou despesas médicas futuras que precisam ser previstas. Mas o plano de saúde dele cobre tudo. Por que ela precisaria de acesso ao patrimônio dele? Meu coração disparou. Ela disse mais alguma coisa? Perguntou sobre o valor da casa de vocês e sobre a herança do nosso pai. A casa, a herança. Tudo começou a fazer sentido de uma forma aterrorizante. Rogério, eu preciso te mostrar uma coisa. Mostrei os resultados dos exames. Contei sobre os chás, sobre as substâncias tóxicas, sobre como ninguém acreditou em mim. Ele ficou pálido. Meu Deus! Helena, você está dizendo que... Estou dizendo que sua sobrinha está envenenando seu irmão aos poucos. Por dinheiro? Não sei por quê, mas os fatos estão aqui. Rogério pegou os papéis, leu atentamente. Seu rosto de advogado se fechou, concentrado. Isso sozinho não prova intenção. Ela pode alegar que foi enganada, que não sabia o que estava nas ervas. Mas é um começo. É um começo. Ele me olhou sério.
Mas, Helena, se realmente for o que você pensa, precisamos de mais, muito mais. E precisamos agir rápido. Como? Primeiro, não faço esses documentos. Invento uma desculpa qualquer. Segundo, você precisa descobrir mais sobre o que Mariana anda fazendo. Como? Ela nem fala comigo. Então contrate alguém que possa investigar discretamente. A ideia de espionar minha própria filha me enojava. Mas a imagem de Arnaldo cada vez mais fraco, doente, sendo manipulado... Tudo bem, o que eu faço? Rogério pegou um cartão da carteira. Esse investigador trabalha com casos familiares, discreto, eficiente. Não é barato, mas se tem algo a ser encontrado, ele encontra. Peguei o cartão. Paulo Mendes, investigações particulares. E Helena? Rogério hesitou. Você precisa estar preparada para o que pode descobrir. Às vezes a verdade é pior do que imaginamos. Olhei para aquele homem, cunhado que mal conhecia, e vi um aliado. Obrigada por acreditar em mim. Família é família. E algo me diz que você está certa. Depois que ele saiu, fiquei olhando para o cartão. Seria isso correto? Contratar alguém para investigar minha própria filha? Mas então lembrei do rosto de Arnaldo, tão magro, tão pálido. Lembrei do sorriso triunfante de Mariana. Liguei para Paulo Mendes na manhã seguinte. 2 dias depois, ele estava na minha sala. Homem de meia idade, discreto, com olhos que não julgavam. Contei tudo. Ele ouviu sem interromper, fazendo anotações ocasionais. A senhora quer que eu investigue especificamente o quê? Tudo. Onde ela vai, com quem fala, o que faz. Se há outras pessoas envolvidas. Entendido. Isso vai levar tempo. Semanas, talvez meses. Quanto tempo meu marido tem? A pergunta ficou pendurada no ar. Vou trabalhar o mais rápido possível, ele prometeu. Enquanto Paulo começava a investigação, algo dentro de mim acordou. A dor ainda estava lá. A solidão também. Mas havia algo mais agora. Determinação. Voltei a cuidar do jardim. Podei as rosas mortas. Plantei novas mudas. Cada gesto era um ato de resistência. Eu não ia desistir. Comecei a comer de novo. A dormir, mesmo que poucas horas. Precisava ter forças para o que viria. Ivone notou a mudança. Você está diferente. Estou lutando. Boa, essa é a Helena que eu conheço. Mas a luta era silenciosa. Mariana não podia saber que eu estava investigando. Então mantive distância, respondia suas mensagens com educação fria, não fazia perguntas sobre Arnaldo. Era como xadrez. E eu precisava pensar 3 movimentos à frente. 1 semana depois, Paulo ligou. Preciso que a senhora venha ao meu escritório. Você descobriu algo? Descobri, mas preciso mostrar pessoalmente. Fui no mesmo dia. O escritório dele era pequeno, funcional. Ele colocou uma série de fotos sobre a mesa. Sua filha tem visitado esta farmácia em Poços de Caldas, várias vezes por semana. As fotos mostravam Mariana entrando e saindo de uma farmácia de manipulação. E o dono é este homem. Ele colocou outra foto. Um homem de uns 40 anos, bonito, bem vestido. André Campos, farmacêutico. E, aparentemente, namorado de sua filha. Senti como se tivessem jogado água fria em mim. Namorado? Há 3 meses, pelo menos. Mais fotos. Mariana e André juntos em restaurantes, entrando no apartamento dele. Ela não divulgou o relacionamento publicamente. Por quê? Paulo me olhou sério. Porque ele está fornecendo informações privilegiadas a ela. E possivelmente substâncias. O quebra-cabeça começava a se formar. Consegue provar? Ainda não. Mas estou trabalhando nisso. Voltei para casa em estado de choque. Mariana tinha um namorado farmacêutico. Um namorado que ninguém conhecia. Um namorado que tinha acesso a drogas, substâncias, conhecimento sobre venenos. Não era coincidência. Nada disso era coincidência. Aquela noite, pela primeira vez em semanas, dormi profundamente. Porque finalmente tinha um caminho. Finalmente tinha esperança. Paulo trabalhava rápido. Em 2 semanas, tinha um dossiê completo sobre André Campos. Formado em farmácia pela UFMG, proprietário de uma farmácia de manipulação. Ficha limpa, aparentemente. Mas Paulo descobriu algo interessante.
Ele foi investigado há 3 anos por fornecer substâncias controladas sem receita. Nada foi provado, mas o Conselho Regional de Farmácia o advertiu. Então, ele tem histórico. Tem, e veja isso. Paulo mostrou extratos bancários. Mariana fez 3 depósitos na conta dele nos últimos 2 meses. Valores altos. Ela está pagando por algo. Exatamente. Mas precisávamos de mais. Precisávamos de prova irrefutável. Posso entrar na farmácia dele? Perguntei. Arriscado, mas... Paulo pensou. Podemos tentar de outra forma. Ele colocou um pequeno gravador sobre a mesa. É legal desde que usado em espaço público. Se conseguir fazer Mariana ou André falarem sobre isso em algum lugar público, podemos usar. Peguei o gravador. Era menor que meu celular. E se não falarem? Então precisamos de outro plano. Mas eu tinha uma ideia. Liguei para Mariana pela primeira vez em semanas. Mãe? A surpresa na voz dela era evidente. Oi, filha. Eu queria me desculpar. Silêncio do outro lado. Desculpar? Você estava certa. Eu estava paranoica, estressada. Foi tudo na minha cabeça. Cada palavra me custava, mas tinha que ser convincente. Sinto muito por ter duvidado de você. Mais silêncio. Ela estava processando, decidindo se acreditava. Que bom que percebeu, mãe. Posso ver o pai? Sinto saudade dele. Ele ainda está se recuperando, mas talvez em algumas semanas. E você? Podemos tomar um café, só nós duas? A hesitação era clara. Mas então? Tudo bem. Sábado? Sábado. Ivone achou que eu estava louca. Helena, você vai se encontrar com ela? Depois de tudo? Preciso fazê-la falar. E se ela descobrir? Não vai descobrir. Vou fazer parecer que realmente acredito nela. No sábado, me arrumei com cuidado. Nada de aparência de desmazelo ou desespero. Queria parecer uma mãe arrependida, não uma investigadora. Encontramos numa cafeteria no centro de Poços de Caldas, território neutro. Mariana chegou pontual, elegante. Beijou meu rosto com frieza educada. Como está, mãe? Melhor, mais calma. E você? Bem, cuidando do papai. O gravador estava na minha bolsa, ligado. Legal. Paulo tinha certeza. Conversamos amenidades. Comentei sobre o tempo, a cidade, trivialidades. Ela estava tensa, esperando o golpe. Então arrisquei. Mariana, eu realmente sinto muito. Sobretudo. Você estava apenas ajudando seu pai e eu. Está tudo bem, mãe. Mas a voz tinha uma ponta de satisfação. Ela gostava de me ver assim, humilhada. Aqueles chás realmente ajudaram? Ajudaram. Junto com o tratamento adequado, claro. Onde você aprendeu sobre ervas medicinais mesmo? Aquele retiro que eu frequento, eles têm especialistas. Deve ser caro. Ela riu. É, mas vale a pena. Conhecimento é investimento. Você conheceu pessoas interessantes lá? Um flash de algo nos olhos dela. Suspeita? Algumas. Estava perdendo ela. Mudei de tática. Sabe, eu estava pensando, quando o pai melhorar, vocês podiam vir jantar em casa. Eu faria aquela lasanha que ele adora. Talvez. Ela olhou o relógio. Preciso ir, mãe. Compromisso. Com aquele namorado novo? Joguei, casual. Ela congelou. Como você sabe? Cidade pequena, filha. Alguém comentou que te viu com um rapaz. Não é da conta de ninguém. Claro que não. Só estou feliz que você encontrou alguém. Sorri. Ele é daqui? É. Trabalha com negócios. Mentira. Mas interessante que ela escondesse a profissão dele. Bem, espero conhecê-lo um dia. Ela relaxou um pouco. Talvez. Nos despedimos. Não tinha conseguido nada concreto naquela conversa, mas tinha confirmado que ela escondia o relacionamento. Paulo ouviu a gravação. Não há nada de útil aqui, mas confirma que ela está mentindo sobre várias coisas. E agora? Agora eu trabalho André. 3 dias depois, Paulo tinha uma conversa gravada. André estava num bar com amigos. Paulo, discretamente perto, registrou tudo. Mulher é louca, cara. Quer que eu dê informação sobre substâncias que nem podem ser rastreadas. Pago bem, mas é arriscado pra caramba. E você tá fazendo? Por enquanto, só informação. Nada de fornecer direto. Se der merda, eu juro que não sabia de nada. Esperto. Tenho que ser.
Essa mina é obsessiva, mas a grana tá boa. Quando ouvi aquela gravação, senti náusea e alívio ao mesmo tempo. Prova. Não absoluta, mas forte. É suficiente para confrontá-la? Perguntei. Ainda não, mas... Paulo pausou. Descobri outra coisa. Você precisa se sentar. Sentei. Mariana fez seguro de vida, grande, no nome do seu marido e no seu. O mundo girou. No meu? 2 milhões. Beneficiária. Ela. Minhas mãos tremeram. Eu nem sabia. Ela falsificou sua assinatura. Tenho cópias dos documentos. Não era só Arnaldo. Era eu também. Ela queria nos 2 mortos. O medo me paralisou por 2 dias. Minha própria filha queria me matar. Não era paranoia, não era imaginação. Ela tinha feito seguro em mim. Estava planejando minha morte. Como uma mãe processa isso? Ivone ficou comigo. Não me deixou sozinha. Se ela souber que você descobriu... Eu sei. Meu celular tocava. Mariana. Não atendi. Mensagens. Mãe, por que não responde? Está tudo bem aí? Estou preocupada. Preocupada que eu tivesse descoberto? Ou preocupada com seu plano? Paulo foi claro. Você não pode confrontá-la ainda. Precisamos de tudo documentado, todas as provas organizadas. E precisamos tirar seu marido de lá. Como? Ele não acredita em mim. Então fazemos ele acreditar. Rogério entrou na jogada. Como advogado e irmão de Arnaldo, ele tinha legitimidade que eu não tinha. Ligou para o irmão. Arnaldo, preciso falar contigo. Sobre aqueles documentos que Mariana pediu. Não sabíamos o que foi dito, mas 1 hora depois, Rogério me ligou. Consegui. Ele vem almoçar comigo amanhã, sozinho. Era a chance. No dia seguinte, eu estava no apartamento de Rogério quando Arnaldo chegou. Ele parou ao me ver desconfiado. Helena? Oi, amor. O que está fazendo aqui? Rogério interveio. Eu pedi para ela vir. Arnaldo, senta. Preciso mostrar uma coisa. Nos próximos 40 minutos, Rogério apresentou tudo. Os exames, as substâncias tóxicas, as investigações de Paulo, as gravações, os seguros de vida, a falsificação de assinatura. Arnaldo ficou branco. Não, isso não pode ser verdade. É, irmão, tudo documentado. Mariana não faria isso, ela é minha filha. E é minha filha também, eu disse, a voz quebrando. Você acha que eu queria acreditar nisso? Ele olhou para os papéis, para as fotos, para as gravações. Sua mão tremeu ao pegar o documento do seguro. Ela assinou por você? Assinou. Lágrimas escorreram pelo rosto dele. Minha menina, minha princesinha. Era doloroso ver o homem que amei por 35 anos se despedaçando. Arnaldo, você precisa sair de lá. Rogério falou firme. Hoje. Agora. E ir para onde? Para casa, eu disse. Sua casa, nossa casa. Ele me olhou. Pela primeira vez em meses, realmente me olhou. Você estava certa o tempo todo. Eu só queria proteger você. E eu não acreditei. Helena, Depois. Agora precisamos tirar você daquela casa. Mas tinha um problema. Mariana tinha as chaves do apartamento de Rogério. Se Arnaldo sumisse, ela procuraria lá primeiro. Paulo tinha um plano. Hotel. Discreto. Na cidade vizinha. Até termos tudo pronto para confrontá-la oficialmente. Arnaldo concordou, ainda em choque. Rogério o levou. Eu fui para casa, instruída a agir normalmente. Mariana ligou no final da tarde. Mãe, você viu o papai? Não, por quê? Ele saiu de manhã e não voltou. Talvez esteja com o Rogério. Já liguei. Rogério disse que não sabe onde ele está. Mentira necessária. Tenho certeza que está tudo bem, filha. Ele é adulto. Ele está doente, mãe. Como você pode ser tão fria? A ironia. Mas mantive a calma. Você quer que eu ajude a procurar? Não precisa. Vou encontrá-lo. Ela desligou. Paulo me ligou minutos depois. Ela rastreou o celular dele. Vou ter que tirar a bateria. Tudo era um jogo de xadrez. Cada movimento calculado. Enquanto isso, Paulo continuava investigando. E descobriu algo crucial. A ex-esposa de André. Ou melhor, ex-noiva. O relacionamento terminou 3 anos antes, abruptamente. Ela aceitou falar comigo,
Paulo disse. E o que ela contou? A moça, Camila, tinha uma história assustadoramente familiar. Eu e André íamos casar, mas uns meses antes comecei a ficar doente, sem razão. Os médicos não achavam nada. Ele insistia em fazer chás especiais para mim, dizia que ia ajudar. E eu piorava. Até que minha mãe ficou desconfiada e me tirou de lá. Levou para São Paulo, fez exames completos, encontraram vestígios de... nem lembro o nome, mas era tóxico. Aos poucos estava me matando. Você denunciou? Tentei, mas não tinha provas concretas. Ele disse que eu devia ter comprado ervas contaminadas em algum lugar. E como estávamos noivos, eu tinha acesso à farmácia dele. Poderia ter sido eu mesma, diziam. Ele saiu impune. Saiu, mas eu vivi. Terminei tudo e sumi da cidade. Você toparia dar depoimento? Se isso impedir que ele faça isso com outra pessoa? Sim. Mais uma peça do quebra-cabeça. André tinha experiência. Sabia como envenenar alguém de forma lenta, disfarçada, e tinha ensinado Mariana. Ou Mariana tinha buscado ele exatamente por isso? Não importava mais. O que importava é que tínhamos um padrão, um histórico, e uma testemunha disposta a falar. Rogério começou a preparar o caso legal. Vamos precisar envolver a polícia eventualmente. Mas quero ter tudo absolutamente documentado antes. Quanto tempo mais? Alguns dias. 1 semana no máximo. 1 semana para reunir anos de maldade em um processo que faria justiça. 1 semana para salvar o que restava da minha família. Mariana estava ficando desesperada. As mensagens vinham constantemente. Mãe, encontrou o papai? Estou preocupada. Vou chamar a polícia se ele não aparecer. Eu respondia com calma calculada. Arnaldo está bem. Pedi um tempo para pensar. Pensar sobre o quê? Sobre a vida dele. Você sabe como ele é. Não era mentira total. Arnaldo estava pensando sobre como tinha sido enganado pela própria filha. No hotel, ele se recuperava rapidamente. Sem os chás medicinais, seu corpo começava a eliminar as toxinas. A cor voltava ao rosto, a força às pernas. Ela realmente estava me matando, ele dizia, ainda processando. Minha filha estava me matando. Eu segurava sua mão. Vamos passar por isso juntos. Ah, como você consegue não me odiar? Por não ter acreditado em você? Porque te amo. E porque ela manipulou você também. Mariana sempre soube exatamente o que fazer, o que dizer. Dr. Raimundo visitou Arnaldo no hotel, discretamente. Fez novos exames, documentou a melhora. Em 2 semanas, ele estará praticamente recuperado. É impressionante como o corpo se regenera quando a fonte de toxina é removida. Pode testemunhar isso em tribunal? Posso e vou. Enquanto isso, Paulo fechava o cerco em André. Descobriu que o farmacêutico tinha dívidas, muitas dívidas, apostas online, empréstimos. A farmácia ia mal. O dinheiro de Mariana tinha salvado ele da falência. Homens desesperados fazem coisas desesperadas, Paulo comentou. Ele vai quebrar se aplicarmos a pressão certa. E foi o que fizemos. Paulo, acidentalmente, esbarrou em André na rua. Deixou cair um envelope. André o pegou, educado. Dentro, cópias das conversas gravadas, fotos dele com Mariana, prints das transferências bancárias e um bilhete. A polícia ainda não tem isso, mas terá em breve. 3 horas depois, André ligava para um número desconhecido que Paulo tinha incluído no envelope. Quem é você? O que quer? Apenas a verdade, Paulo respondeu. Eu não fiz nada ilegal. Claro que não. Apenas forneceu informações sobre substâncias tóxicas para uma mulher que estava usando essas informações para envenenar o próprio pai. Sem culpa nenhuma. Silêncio tenso. Eu não sabia o que ela ia fazer, mas suspeitava. Ela pagava bem, eu só respondi umas perguntas. Sobre dosagens, sobre como mascarar sintomas, sobre substâncias não rastreáveis. Olha, eu tenho família, dívidas. E ela tem vítimas. Um homem que quase morreu, uma mãe que quase perde a sanidade. Quantas pessoas vão ter que sofrer para você pagar suas apostas? A ligação durou 40 minutos. No final, André concordou em confessar.
em troca de imunidade parcial e proteção contra Mariana. Ela é perigosa, ele admitiu. Fria, calculista. Quando falou sobre os pais, era como se falasse de objetos, obstáculos. Você tem provas das conversas de vocês? Tenho. Mensagens, áudios. Guardei tudo, para o caso de precisar se proteger? Exatamente. Covarde. Mas covarde útil. Com a confissão de André, os depoimentos de Camila e do Dr. Raimundo, as gravações, os documentos dos seguros, tínhamos um caso sólido. Rogério organizou tudo meticulosamente. É prova suficiente para processar criminalmente e civilmente. Ela vai responder por tentativa de homicídio, estelionato, falsificação de documento. E vai pagar? Se a justiça funcionar, vai. Se. Havia sempre um se. Mas pela primeira vez em meses eu sentia esperança real. Faltava a parte mais difícil. O confronto. Mariana precisava saber que sabíamos. E precisava enfrentar as consequências. Rogério marcou uma reunião. Contexto familiar, disse a ela. Você, seus pais, eu, para resolver essa situação do seu pai desaparecido. Ela concordou. Confiante demais para suspeitar. Marcamos para sábado. Em um escritório neutro com câmeras, testemunhas nos cômodos ao lado. Quando Mariana chegou, Arnaldo e eu já estávamos lá. Ela parou ao ver o pai. Papai, onde você estava? Estava tão preocupada? Arnaldo não respondeu. Apenas a olhou. Algo no silêncio dele a alertou. Vi a mudança no rosto dela, a máscara começando a rachar. O que está acontecendo? Rogério colocou o dossiê sobre a mesa. Senta, Mariana. Não quero sentar. Quero saber o que... Senta. A voz de Arnaldo era aço. Ela sentou. Tensa. Nós sabemos, eu disse simples. Sabem o quê? Tudo. Rogério abriu o dossiê. Começou a tirar documentos, um por um. Exames, gravações, fotos, extratos, seguros de vida. O rosto de Mariana mudava a cada novo papel. De confusa para preocupada, de preocupada para defensiva, de defensiva para vazia. A máscara caiu completamente. A moça que olhou para nós não era mais minha filha. Era uma estranha, fria, calculista, exatamente como André tinha descrito. Quanto tempo vocês têm isso? Sua voz era diferente, sem emoção. Algumas semanas. E o que pretendem fazer? Você tem duas opções, Rogério falou. 1. Confessa tudo, devolve o dinheiro que desviou, anula os seguros, aceita tratamento psiquiátrico e nunca mais se aproxima de seus pais. 2. Enfrentamos isso criminalmente. Ela riu. Um riso amargo, sem humor. Tratamento psiquiátrico? Vocês acham que sou louca? Achamos que você precisa de ajuda, eu tentei. Eu não preciso de nada. Vocês é que precisam. Vivendo nessa vidinha medíocre, nessa cidade minúscula, sem ambição, sem sonhos. Então era isso? Arnaldo falou, a voz quebrando. Ambição? Dinheiro? Você ia nos matar por dinheiro? Não iam usar mesmo. Vocês iam morrer deixando tudo para quê? Para apodrecer nessa casa velha? É nossa casa, nossa vida. Uma vida desperdício. Ela levantou. Não vou aceitar nenhuma das opções. Vou embora. E boa sorte provando qualquer coisa em tribunal. Minha palavra contra as de vocês. E a palavra de André? Paulo entrou na sala. E da Camila, e do Dr. Raimundo, e as gravações, as transferências, as mensagens. Mariana empalideceu. Quem é você? Alguém que descobriu toda a verdade, inclusive sobre seus outros planos. Que outros planos? A clínica psiquiátrica que você pesquisou, para internar sua mãe por paranoia delirante. Os médicos que você consultou sobre como declarar seu pai incapaz. Os advogados que você procurou sobre inventário antecipado. Cada palavra era uma bomba. Ela tinha planejado tudo. Não apenas nossas mortes. Tinha plano B, plano C. Nos ver presos em clínicas, declarados incapazes, depenar nossos bens enquanto estivéssemos vivos, mas impotentes. Você é minha filha, eu sussurrei. Como se tornou isso? Ela me olhou. E pela primeira vez, vi algo além do vazio. Vi raiva. Você quer saber como? Tendo uma mãe que nunca achou que eu fosse boa o suficiente.
Um pai que só falava da oficina. Vivendo nessa cidade onde todo mundo conhece todo mundo e ninguém faz nada. Eu merecia mais. Mereço mais. Então nos mataria por isso? Não iam fazer diferença mesmo. 2 pessoas a menos no mundo não muda nada. O monstro estava nu. Sem máscaras, sem mentiras. Minha filha não era doente. Era cruel. Conscientemente, deliberadamente cruel. Polícia está sendo chamada agora, Rogério disse. Você tem direito a um advogado. Mariana olhou para cada um de nós. Sem remorso, sem medo. Apenas frustração por ter sido pega. Vão se arrepender. Todos vocês. Não, Arnaldo falou levantando. Quem vai se arrepender é você. Quando estiver sozinha, pagando pelo que fez, vai se arrepender de ter jogado fora a única coisa que realmente importa. Família. Família? Ela cuspiu a palavra. Vocês nunca foram família. Foram obstáculos. A polícia chegou 15 minutos depois. A levaram algemada. Ela não olhou para trás. O julgamento demorou 8 meses. 8 meses de depoimentos, perícias, audiências. A cidade inteira acompanhava. Virou o maior caso da região em décadas. Mariana contratou um advogado caro. Tentou todas as táticas. Alegou insanidade temporária. Alegou coerção de André. Alegue tentar novamente a continuar e editarou que éramos nós, os pais, que a manipulávamos para conseguir sua herança. Mas as provas eram irrefutáveis. André testemunhou. Contou tudo. As perguntas dela sobre dosagens, os pedidos específicos sobre substâncias não rastreáveis, as transferências de dinheiro. Mostrou mensagens onde ela dizia textualmente: precisa ser lento, natural, como se fosse doença. Camila testemunhou. Sua história com André estabeleceu um padrão, um modus operandi que Mariana havia replicado. Dr. Raimundo apresentou os exames, a evolução dos sintomas de Arnaldo, a recuperação milagrosa depois que os chás pararam. Peritos analisaram as substâncias. Confirmaram, em doses acumulativas, causariam falência de órgãos em 6 a 8 meses. Morte que pareceria natural em um homem de 60 anos. Os seguros de vida com assinaturas falsificadas foram a cereja do bolo. Prova de premeditação, de intenção clara. Eu tive que testemunhar. Sentar naquele banco, olhar para minha filha do outro lado da sala e contar ao júri como descobri que ela planejava me matar. Como a senhora se sentiu? O promotor perguntou. Como responder isso? Como colocar em palavras a dor de uma mãe traída da forma mais profunda possível? Senti como se tivesse perdido minha filha 2 vezes. Respondi, a voz trêmula. Primeira, quando descobri o que ela era. Segunda, quando percebi que a menina que eu criei, que amamentei, que ninei nas noites de febre, talvez nunca tenha existido. Talvez tudo tenha sido sempre uma ilusão. Mariana não demonstrou emoção. Sentada, ereta, elegante mesmo no tribunal. Como se aquilo fosse apenas um inconveniente. O advogado dela me interrogou duramente. Tentou me pintar como mãe controladora, sufocante. Sugeriu que minha paranoia havia empurrado Mariana para aquela situação. A senhora não admite que tinha ciúmes da relação entre sua filha e seu marido? Eu tinha gratidão, respondi. Gratidão de ver minha filha cuidando do pai, até descobrir que esse cuidado era veneno. Mas a senhora espionou sua própria filha, contratou investigador particular. Violou a privacidade dela. Para salvar a vida do meu marido e a minha, faria de novo. Arnaldo testemunhou também. Foi mais difícil para ele do que para mim. Chorou no banco das testemunhas. Homem de 60 anos, mecânico a vida toda, chorando abertamente enquanto descrevia como a filha que ele adorava havia sistematicamente tentado matá-lo. Eu a amava mais que tudo, ele disse. Teria dado minha vida por ela. E ela só queria minha morte para receber o seguro. O advogado de defesa tentou. Mas o senhor não acha que pode ter sido um mal-entendido? Que sua filha realmente acreditava que estava ajudando? Arnaldo olhou para Mariana. Por um longo momento, pai e filha se encararam. Minha filha é muitas coisas ruins, ele respondeu. Mas burra não é. Ela sabia exatamente o que estava fazendo. Quando foi a vez de Mariana falar, esperávamos remorso, lágrimas, algum sinal de humanidade. Não veio.
Ela subiu ao banco serena. Respondeu às perguntas com voz calma, quase entediada. Negou tudo, mas sem paixão, como quem nega que está chovendo quando todos veem a tempestade. Eu amava meus pais, disse ela, mas a frase soou oca. Palavras sem sentimento. Jamais faria mal a eles. Isso é um grande mal-entendido orquestrado por pessoas que querem me prejudicar. Incluindo seu próprio pai? O promotor perguntou. Meu pai está doente, confuso. Minha mãe sempre foi controladora. Juntos, convenceram um ao outro dessa fantasia. E André Campos? Ele também está confuso? André é um covarde que está tentando se salvar jogando a culpa em mim. E Camila, a ex-noiva dele? Nunca a conheci. Não sei por que ela mentiria, mas não tenho nada a ver com isso. E os seguros de vida? Pela primeira vez, ela hesitou. Fiz pelos meus pais, para protegê-los, caso algo acontecesse. Com você como beneficiária? Alguém precisava cuidar dos assuntos deles. Falsificando a assinatura de sua mãe? Não, Falsi. Ela deve ter esquecido que assinou. Cada resposta cavava mais fundo o buraco. Ela não percebia, ou não se importava, como soava falso. O júri levou 4 horas para deliberar. Quando voltaram, o silêncio no tribunal era absoluto. Quanto ao crime de tentativa de homicídio qualificado contra Arnaldo Silva, como vocês decidem? Culpada. Quanto ao crime de tentativa de homicídio qualificado contra Helena Silva, como vocês decidem? Culpada. Quanto ao crime de estelionato, como vocês decidem? Culpada. Quanto ao crime de falsificação de documento, como vocês decidem? Culpada. Cada palavra era uma pedra caindo, justiça sendo feita, mas era uma justiça amarga. Porque no final, quem perde quando uma filha vai presa? Os pais. Sempre os pais. Mariana não reagiu ao veredito. Simplesmente assentiu, como se tivesse confirmado algo que já sabia. A sentença veio 2 semanas depois. 15 anos de prisão, sem direito à fiança. Começaria em regime fechado. Quando a juíza leu a sentença, adicionou algo. Senhorita Mariana Silva, este é um dos casos mais perturbadores que já julguei. Não por sua violência, não houve agressões físicas, não houve sangue, mas pela frieza calculada, pela traição absoluta dos vínculos mais sagrados que temos, família. A senhora tentou matar seus pais, não em um momento de raiva ou desespero, mas sistematicamente, cruelmente, por ganância pura. Isso revela uma ausência de humanidade que assusta. Espero que esses 15 anos lhe deem tempo para encontrar algum traço de compaixão em si mesma. Embora, sinceramente, eu duvide. Levaram Mariana da sala. Antes de sair, ela olhou para nós uma última vez. E naquele olhar, finalmente, vi algo além do vazio. Vi ódio. Ódio puro, cristalino, direcionado a nós. Ela nos culpava. Pela prisão, pela vida arruinada, por tudo. Não havia remorso. Nem nunca haveria. Saímos do tribunal em silêncio. Arnaldo segurava minha mão com força. Ivone nos esperava lá fora. Rogério também. Nossos aliados, nossos apoios. Acabou, Ivone disse. Acabou, repeti. Mas sabíamos que não era bem assim. Porque como pais, carregaríamos isso para sempre. A pergunta que nunca teria resposta. Onde foi que erramos? Os primeiros meses depois do julgamento foram estranhos. A cidade inteira sabia da história. Alguns olhavam com pena, outros com curiosidade mórbida. Houve quem se afastasse, como se o que aconteceu conosco fosse contagioso. Mas houve também quem se aproximasse. Vizinhos que não falávamos há anos trouxeram comida. Conhecidos ofereceram palavras de conforto. A comunidade, à sua maneira, nos acolheu. Arnaldo e eu precisamos reaprender a ser um casal. Meses separados, meses de desconfiança, meses de dor haviam criado um abismo entre nós. Não era mais natural estar juntos. Precisávamos reconstruir. Sinto muito, ele disse uma noite, deitados na cama que dividíamos há décadas, por não ter acreditado em você. Ela te manipulou? Manipulou a todos nós? Mas você viu, você sempre viu. Não sempre. Demorei também. Não queria acreditar. Ele me abraçou. Como seguimos depois disso? Um dia de cada vez.
E foi assim, um dia de cada vez. Voltei ao jardim. As rosas que quase morreram durante a crise começaram a florescer de novo. Cada botão que se abria era uma pequena vitória. Vida insistindo em continuar. Arnaldo voltou à oficina. Não para trabalhar, apenas para visitar os antigos funcionários, matar a saudade. Recuperava-se bem fisicamente. Os danos não foram permanentes. O Dr. Raimundo dizia que teve sorte. Mais alguns meses e seria tarde demais. Emocionalmente era mais complicado. Ele tinha pesadelos, acordava suando, gritando. Sonhava com Mariana, com os chás, com a sensação de estar morrendo sem entender por quê. Fiz terapia. Ele também. Juntos e separados. É normal sentir culpa? Perguntei à terapeuta. Culpa por ter falhado como mãe? O que você acha que fez de errado? Não sei, mas deve ter sido algo. Pessoas normais não se tornam isso. Helena, psicopatas existem. Pessoas sem empatia, sem capacidade de amor genuíno. Às vezes não é sobre o que os pais fizeram ou deixaram de fazer. Às vezes é simplesmente sobre o que a pessoa é. Então não há esperança? Ela é assim e sempre será? Sem tratamento intensivo e vontade de mudar? Provavelmente. A verdade doía, mas também libertava. Não era culpa minha. Não era culpa de Arnaldo. Fizemos o melhor que pudemos com a filha que tivemos. Às vezes, o melhor não é suficiente. E tudo bem admitir isso. Mariana nos escreveu da prisão 3 vezes. A primeira carta era raivosa. Culpava-nos por tudo. Dizia que éramos nós os monstros, que havia nos dado tudo e recebido traição em troca. Arnaldo quis responder. Eu o impedi. Não vai adiantar. Ela não quer diálogo. Quer nos ferir. A segunda carta era manipuladora. Dizia que tinha refletido, que entendia nosso ponto de vista, que queria se reconciliar. Mas as palavras eram vazias. Dava para sentir. Ela quer que retiremos a queixa? Arnaldo perguntou. Provável. Ou quer algo que possamos fazer por ela? Não respondemos. A terceira carta foi diferente. Curta, direta. Vocês venceram. Espero que sejam felizes. Nenhuma palavra de amor. Nenhum pedido de perdão. Apenas reconhecimento de derrota. Arnaldo rasgou a carta. Pronto? Perguntei. Pronto. Decidimos juntos que Mariana não teria mais espaço em nossas vidas. Não visitaríamos, não responderíamos. Ela fez suas escolhas. Agora viveria com elas. Foi libertador tomar essa decisão. 6 meses após o julgamento, fizemos uma cerimônia pequena, apenas nós, Ivone e Rogério. No jardim, plantamos uma roseira nova, branca, símbolo de recomeços. Pelo que sobrevivemos, eu disse. Pelo que ainda virá, Arnaldo completou. Regamos juntos aquela muda. E nos meses seguintes, vimos ela crescer, forte e saudável. Diferente das outras, única, mas igualmente bela. A vida na cidade voltou ao normal, aos poucos. As pessoas pararam de comentar. Viramos apenas Helena e Arnaldo de novo, não aquele casal que... Arnaldo completou 61 anos. Comemoramos discretamente, com bolo que eu mesma fiz e vinho que Rogério trouxe. Ao ano que não tive, ele brindou, e aos muitos que ainda teremos. Ivone ficava cada vez mais importante em nossas vidas. Não apenas amiga, mas irmã de coração. Ela que segurou minha mão nos momentos mais escuros. Ela que nunca duvidou. Obrigada, eu disse a ela um dia. Pelo quê? Por acreditar, quando ninguém mais acreditava. Sempre acreditei em você, Helena. Sempre. A oficina de Arnaldo foi vendida. Ele não queria mais tocar naquilo. Muitas memórias de Mariana, de quando ela era pequena e visitava o pai no trabalho. Com o dinheiro, reformamos a casa, pintamos as paredes, trocamos móveis, renovamos o jardim. Não para esquecer, jamais esqueceremos, mas para criar novos marcadores de memória. Este é nosso lar agora. Não o lar que dividíamos com uma filha que tentou nos matar. Este é outro lar. Nosso recomeço. Voltei a fazer trabalho voluntário no hospital. Não como enfermeira, estava aposentada, mas visitando pacientes, conversando, oferecendo conforto. Minha experiência me deu uma perspectiva única sobre sofrimento.
sobre como a dor pode vir de onde menos esperamos, sobre como sobreviver quando tudo parece perdido. A senhora passa confiança, uma paciente jovem me disse, como se soubesse que tudo vai ficar bem. Nem tudo fica bem, respondi honesta. Mas a gente sobrevive. E sobreviver, às vezes, é suficiente. Arnaldo começou a pintar. Nunca tinha pintado antes, mas descobriu uma veia artística insuspeitada. Telas abstratas, cheias de cor e movimento. É terapêutico, explicou. Colocar para fora o que não consigo dizer em palavras. Eu entendia. Meu jardim era minha terapia. As rosas, minha linguagem silenciosa. 1 ano depois do julgamento, fizemos uma viagem. Algo que nunca tínhamos feito. Viajar só nós dois, sem destino certo, sem pressa. Fomos para a praia. Nunca tínhamos morado perto do mar. A imensidão do oceano, o barulho das ondas, a sensação de pequenez diante de algo tão vasto, faz tudo parecer menor, Arnaldo disse, olhando o horizonte. Não menor, na proporção certa. Nossos problemas não desapareceram ali. A dor não evaporou, mas ganharam perspectiva. Éramos 2 sobreviventes, ainda em pé, ainda juntos. E isso valia algo. Valia muito. Hoje tenho 60 anos. 2 anos se passaram desde aquele dia no hospital, desde o desmaio que marcou o início do fim de uma vida e o começo de outra. Estou no jardim, como sempre. As rosas florescem exuberantes nesta manhã de primavera. Cada uma conta uma história. As vermelhas que sobreviveram à negligência durante a crise, as brancas do recomeço, as amarelas que plantei mês passado simplesmente porque me fazem sorrir. Arnaldo está dentro de casa preparando o café. Ouço ele assobiando. Um som que não ouvia há anos e que voltou aos poucos, timidamente, como pássaro que retorna depois do inverno. Não somos mais os mesmos. Carregamos cicatrizes, algumas visíveis, a maioria não. Há dias em que a dor ainda aperta o peito. Dias em que vejo uma jovem com a idade de Mariana na rua e meu coração pula. Dias em que me pergunto, e se eu tivesse feito diferente? Mas aprendi que essas perguntas não têm resposta, ou têm infinitas respostas, nenhuma satisfatória. O que importa é o que fizemos com a dor. Transformamos em força, em sabedoria, em compaixão por outros que sofrem. Ivone chega para o café das 10, como todo sábado. Traz o bolo de fubá que sei que ela passa a manhã fazendo. Sentamos na varanda. As 3 xícaras. Dela, minha e de Arnaldo, fumegando perfumadas. Vocês estão bem, ela observa. Não é pergunta, é constatação. Estamos, respondo. E é verdade. Rogério liga mais tarde. Agora, além de cunhado e advogado, é amigo genuíno. Só ligando para ver como estão. Bem, e você? Bem também. Aquele caso me ensinou muito, sabe? Ensinou? Sobre família, sobre lealdade, sobre fazer o certo mesmo quando dói. Depois que desligamos, penso nisso. Sobre fazer o certo mesmo quando dói. Foi o que fizemos. E dói. Nossa, como doeu. Entregar a própria filha à justiça é uma dor que não desejo a ninguém. É antinatural. Vai contra todos os instintos maternos e paternos. Mas era o certo. Porque amor verdadeiro, às vezes, significa deixar as consequências acontecerem. Significa não proteger alguém de si mesmo. Significa ter coragem de dizer: não, até aqui. Mariana cumpre pena. Não temos notícias dela há meses. Soube por terceiros que está em tratamento psiquiátrico obrigatório. Se está funcionando, se há mudança genuína, não sei. Parte de mim, a parte que ainda é mãe, que sempre será, espera que sim. Espera que um dia, anos no futuro, ela entenda a magnitude do que fez. Que sinta remorso verdadeiro. Que se torne uma pessoa melhor. Mas não deposito minha felicidade nessa esperança, porque aprendi que não podemos controlar as escolhas dos outros, nem dos filhos, especialmente dos filhos. Podemos apenas controlar as nossas. E escolhemos viver. Realmente viver. O trauma poderia ter nos consumido. Poderia ter transformado nossa casa em museu de dor, nossa vida em luto permanente. Recusamos isso. Plantamos rosas, pintamos quadros, viajamos, rimos. Choramos quando preciso,
mas não permitimos que a tristeza seja nossa única emoção. Hoje à tarde, vou ao hospital fazer meu voluntariado. Há uma senhora na ala de oncologia que gosta de conversar comigo. Ela tem 75 anos, 3 filhos, 8 netos. A senhora tem filhos? Ela me perguntou semana passada. Hesitei, depois respondi. Tive. É complicado. Família sempre é, ela disse sábia. Mas a gente sobrevive. Sobreviver. Essa palavra de novo. Durante muito tempo, achei que sobreviver era pouco. Que precisávamos viver, não apenas sobreviver. Mas agora entendo. Sobreviver é viver. É acordar todos os dias e escolher continuar. É cuidar das rosas mesmo quando o coração dói. É preparar café para 2 quando antes seria para 3. É encontrar beleza nas pequenas coisas quando as grandes desmoronaram. Sobreviver é resistir, e resistir é um ato de coragem. Arnaldo me chama para o café. Entro, limpo a terra das mãos, sento à mesa que já foi palco de tantas refeições, tantas conversas, tantos sonhos. No que está pensando? Ele pergunta. Enquanto caminhamos, ele segura minha mão, calejada, enrugada, mas forte, como a dele. E quanto ainda vamos caminhar? Sorriu, porque ele tem razão. Essa história não acabou com Mariana presa. Não acabou com o julgamento. Não acabou com a dor. Acabará quando acabarmos. E enquanto houver fôlego, enquanto houver força, continuaremos. Plantando rosas, pintando quadros, amando, vivendo. À noite, antes de dormir, olho pela janela. A lua ilumina o jardim. As rosas balançam suavemente na brisa. E penso, isto é legado. Não a filha que tivemos, não o dinheiro que não importava, não a casa ou os bens, mas isto, a capacidade de enfrentar o pior e ainda escolher a luz, de ser traído pelo sangue do seu sangue e ainda acreditar no amor, de cair no abismo e encontrar forças para escalar de volta. Este é o legado que deixo. Para quem? Não sei. Talvez para ninguém específico. Talvez apenas para o universo, como testemunho de que é possível. É possível sobreviver ao impensável. É possível reerguer-se quando tudo desmorona. É possível encontrar paz depois da tempestade. Arnaldo já dorme. Respira tranquilo, sem os pesadelos que o assombravam. Fecho os olhos. Amanhã, plantarei mais rosas. E no dia seguinte, mais. E continuarei, dia após dia, plantando vida onde quase houve morte. Porque no final é isso que somos. Jardineiros da própria existência, cultivando beleza mesmo quando o solo está duro, regando esperança mesmo quando a seca ameaça. E se uma mãe conseguiu florescer depois de descobrir que a filha tentou matá-la, então qualquer um pode florescer depois de qualquer coisa. Esta é minha verdade. Esta é minha vitória. E ninguém, nem mesmo a filha que perdi, pode tirar isso de mim.